Pedro está dizendo: eu não fui lá porque eu quis ir, eu fui porque o Senhor mandou. E o Senhor me disse que eu tinha que ir na casa daquele homem, e esse homem enviou 3 pessoas a mim, e eu fui lá. Esses 6 irmãos, aí ele aponta, esses 6 irmãos que estão aqui comigo foram de testemunha. E o objetivo era um objetivo nobre. Pedro não se preocupou mais com as leis judaicas. Pedro não se preocupou mais com a religiosidade do judaísmo. Pedro tinha que atender um mandamento do Senhor, como apóstolo que era, um enviado de Deus, para fazer o quê? Pregar o evangelho, as palavras de salvação para aquele homem que era Cornélio e toda a sua casa. Ou seja, o Senhor Deus tinha o propósito para salvar aquela família, aquele homem chamado Cornélio e toda a sua família. Nós vimos que aquele homem era temente a Deus. Veja, mesmo não sendo ainda alcançado, pelo Espírito de Deus, precisando ouvir do Evangelho, já era um homem temente, já era um homem que buscava, dava esmolas, fazia boas obras, mas era um homem também, como nós já vimos, que tinha um coração inclinado para a idolatria. Como é que a gente descobriu isso? Assim que ele viu Pedro, o que é que ele fez? Se ajoelhou e adorou Pedro. Então ele tinha uma inclinação para a idolatria. E Pedro repreendeu, não poderia ele fazer aquilo, mas por que ele fez isso? Porque ele precisava do Evangelho. Ele tinha que entender a boa nova do Evangelho para a sua salvação. E é isso que Pedro agora deixa claro. A visita que ele foi lá fazer, ele não foi por vontade própria, ele foi porque ele foi enviado pelo Senhor, e ele disse: olha, o Espírito me disse que eu fosse com ele sem hesitar. Sem hesitar, não era para Pedro ficar: e agora? Vou ou não vou? O que é que vão dizer de mim? Eu sou judeu, vou ter que ir na casa de um gentio, o que é que vão falar? Pedro disse, o Espírito disse para Pedro: não hesite, não tema, não fique preocupado com as críticas, como é o caso aqui agora, que ele foi criticado, mas ele agora está abordando o fato, primeiro, da visão, ou seja, recebeu uma visão do Senhor. Segundo, a visita foi feita porque o Senhor mandou, e o Espírito Santo também, que é Deus, e ele foi. E chegando lá, ele disse que o homem transmite, o homem diz assim, contou a ele, a Pedro, o Cornélio, como vira o anjo. Aí o homem relatou como vira o anjo em pé em sua casa, e que o anjo disse: vá lá e envie os homens a Simão para chamá-lo até aqui. E o anjo tinha dito ao homem, Cornélio, que essa vinda de Pedro tinha um propósito bem definido. Era para ele receber as palavras que, mediante as quais ele seria salvo. Ele precisava ouvir o Evangelho, e Deus providenciou os meios, tudo que era necessário para aquele homem e a sua família serem salvos. Tu e toda a tua casa. E aí o que aconteceu? A conclusão de tudo isso: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio. Pedro então relata a obra que Deus estava fazendo e fez na vida daquele homem e de sua família. E então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Correto, Pedro acabou com os críticos. Os judeus ficaram ali e agora.
Ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido que o arrependimento para a vida. Vejam, irmãos, começou uma crítica. Você, Pedro, judeu, foi entrar na casa de um homem que não era da nossa raça, um gentio, um incircunciso, um homem que jamais vai ter a oportunidade de ser considerado como nós. Aí Pedro: espera aí, calma. Primeiro eu tive uma visão de Deus, e Deus disse que não era para considerar imundo, que ele purifica. Depois eu fui lá fazer a visita porque Deus mandou eu fazer. Recebo lá a notícia de que Deus havia me enviado para pregar o Evangelho, trazer as palavras de vida. Assim que ele começa então a falar a palavra, o Evangelho, o Espírito Santo então age sobre aquelas pessoas. Irmãos, isso aqui é exatamente a maneira como se deve fazer para a expansão e o crescimento da igreja. É sempre por meio da pregação do Evangelho. Paulo começa a falar o Evangelho, o Espírito Santo age. Não é de outra forma. Não adianta dizer: olha, não, eu preciso ver alguma experiência, ou ver alguém fazendo alguma coisa para poder crer e ser salvo. Não é assim. Vocês precisam crer na pregação do Evangelho para serem salvos. Este é o caminho. Por isso que é uma oportunidade magnífica, incomparável, quando uma pessoa que não é crente tem o privilégio de adentrar a igreja do Senhor Jesus. Ela pode não ser crente, mas pode ser uma pessoa temente, e ela diz: eu vou ouvir o Evangelho ali. Eu vou querer ouvir um Evangelho. Aí vai numa igreja e ouve a pregação do Evangelho. É nessa hora que o Espírito Santo de Deus pode trazer e fazer a obra no coração desta pessoa e transformá-la e fazê-la nascer de novo. Porque ele vai exatamente fazer a obra que ele tem que fazer. O Espírito Santo, ele foi enviado por Deus. Jesus disse que viria esse Consolador, que é o Espírito, para fazer isso, lhe guiar a toda a verdade. Veja, nós vivemos tempos difíceis, muitas coisas sendo ditas por aí, e com o avanço da internet mais ainda, agora a inteligência artificial. Então tem muita coisa sendo dita, muitos profetas de última hora, isso e aquilo outro, mas a palavra de Deus, ela continua sendo digna de inteira aceitação. Feliz de quem ouve a palavra e guarda em seu coração, porque essa vai ser exatamente a situação que vai dar rumo à vida de quem de fato crê assim. Porque muitos, no final dos tempos, diz lá em Timóteo, não vão dar ouvidos a essa palavra. Muitos vão dar coceira nos ouvidos, muitos não ouvirão a palavra do Evangelho, rejeitarão o Evangelho, muitos até apostatarão da fé e vão estar dando ouvidos a ensinos de demônios, mas muitos também ouvirão e crerão, como foi com Cornélio e sua casa, como foi comigo, como foi com você, que hoje está aqui crente no Senhor Jesus, que teve o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de entender que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, que não há outro meio senão por meio de Cristo para ir para o céu. E não é uma questão de religiosidade, como pensavam os judeus, não é uma questão disso, daquilo, de fazer isso, de ver aquilo, de sinais, de maravilhas, não, porque sempre foi pela ação do Espírito
que age mediante a pregação do Evangelho. E assim continua sendo. E logo depois, então, que houve essa ação do Espírito de Deus, Pedro diz o seguinte: ora, se Deus concedeu o mesmo dom que a nós, nos outorgou, quando nós também cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Correto? Pedro jamais poderia resistir à ação de Deus. Foi Deus quem quis salvar Cornélio e sua casa. Então vejam, irmãos, é sempre uma iniciativa divina. Quando você vê alguém dizendo assim: olha, eu me decidi, eu resolvi, agora eu quero ser crente, fica com o pezinho atrás, porque você sabe que o homem não tem essa capacidade. A correta colocação é assim: eu, miserável pecador, o Senhor teve misericórdia de mim, me agraciou, eu agora creio no Senhor Jesus, e agora sim eu quero fazer parte da sua igreja, como foi feito com Eunuco. Eu quero ser batizado, eu quero fazer parte da igreja. É assim que se coloca, nunca na condição de achar que foi a pessoa, o homem, que resolveu, eu vou dar uma chance para Jesus, né? Como muita gente acha que é assim. Antigamente tinha uma letra de uma música esquisita, né? E totalmente contrária ao ensino bíblico. Uma letra que dizia assim, que a pessoa tinha que dar um passo só para ir a Cristo, porque Jesus, já chorando, esperava que a pessoa se convertesse a Ele, como se Jesus estivesse desesperado, dizendo: venha, eu quero lhe salvar. E a pessoa dissesse: não, Jesus, eu não quero você. Não, Jesus, eu vou fazer isso. Ridículo, não é assim não. Quando Deus quer, Ele vai tomar iniciativa e dizer: eu quero, aquele ali é meu, aquela ali é minha. E aí Ele move os meios, enviando alguém para pregar o Evangelho. É aquela pessoa que você vai lá, discipula, é aquele amigo ou amiga que você conhece, e você vai lá, conversa sobre ele, com Jesus, sobre Jesus, e aí ele se toca, e quer mais, e quer conhecer mais de Jesus, e acaba vindo à igreja, e visita 1, 2, 3 vezes, depois vai ficando, e é convertido, e vem a fazer parte da igreja. Há toda uma trajetória. Deus vai operando, o seu Espírito Santo. Nunca é na base da truculência, nunca é na base do oba-oba, nunca é na base do chega, venha para cá, como se fosse um produto de feira. Venha que Jesus está lhe esperando, aceite hoje, senão você vai... Nada disso. É Deus que vai operando soberanamente na alma do incrédulo, do ímpio, do incircunciso, segundo o texto, do gentio, alguém que, humanamente falando, não tinha chance. Humanamente falando, os judeus diziam: não, nós aqui somos os salvos, nós somos judeus, Jesus veio como judeu e a gente é que está salvo. Nós esperamos o Messias e a gente é que está salvo. Mas Deus está mostrando que não é assim. O Evangelho se expandiu. Não é só para judeu não ficou só ali não. E se expandiu de tal maneira que veio até os confins da terra. Aqui estamos nós, numa cidade como Itabaiana. O Evangelho chegou aqui há mais de 85 anos. Em toda essa região, em Sergipe, há mais de 140 anos. É o tempo que vai comemorar a nossa primeira igreja evangélica presbiteriana na cidade de Laranjeiras. 140 anos, mais de um século, quase um século e meio, que o Evangelho chegou nessa terra. Então não é pouca coisa. E tem sido expandido gradativamente, consideravelmente, uns tempos mais, outros menos, um tempo melhor, outros menos, mas seguiu adiante. A prova disso está aqui,
Nós, como igreja presbiteriana aqui nessa cidade, há muito tempo, dificuldades passamos, tribulações, situações adversas, mas continuamos. E por que é assim? Porque a igreja é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Foi Deus que chamou cada um de vocês aqui. Foi Deus que tocou no seu coração naquele dia da sua conversão, que certamente foi no dia que você ouviu a pregação do Evangelho e creu. Foi o Espírito Santo de Deus agindo e você veio à igreja. E depois passou por todo o processo, preparação, ouvida pelo pastor, recebida como membro da igreja, e está aí. E cada um tem a sua história, uns mais, outros menos, mas somos todos iguais no sentido de que fomos alcançados pela mesma graça, pelo mesmo amor de Deus em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, que beleza é o Evangelho, que beleza é a igreja, e como esse Evangelho ele vai expandindo. E ninguém pode resistir. Foi isso que Pedro disse: eu posso, por acaso, eu vou resistir a Deus? Já vou negar aquilo que Deus mandou eu fazer? Ele veio numa visão, me ensinou que eu não posso desprezar aquilo que Ele tornou puro. Então jogou por terra toda aquela regra judaica antiga, de zelo que tinha. Ele disse: não, agora o que vai prevalecer é a vontade de Deus em salvar pecadores, independentemente da sua nacionalidade. Independentemente. Não é porque o Cornélio, gentio, não é judeu que ele não podia ouvir o Evangelho. Deveria, precisava. Então a gente com isso aprende, irmãos, que não podemos negar o Evangelho para ninguém. Fale de Jesus, do Jesus que você crê, pregue-o, leve para as pessoas, para o seu parente, para o seu amigo, seu colega de trabalho, as pessoas que estão ao seu redor, todos que estiverem ao seu alcance. Fale de Cristo. Talvez vocês tenham dificuldades, mas lembrem, cada um de nós que já nascemos de novo, somos habilitados pelo Senhor, porque Ele só requer de nós que sermos testemunhas. Sermos testemunhas. O que é uma testemunha? É falar daquilo que se passou, aquilo que você viu ou aquilo que você experimentou de fato e de verdade. Então, cada um de nós aqui somos uma testemunha de verdade, que Deus em Cristo nos salvou, que nós nascemos de novo, que nós temos agora uma responsabilidade de pregar este Evangelho, e não é guardá-lo debaixo do braço, escondê-lo, ou às vezes negá-lo, não, jamais. É falar dele, na simplicidade do Evangelho. Não é necessário você ter que fazer um curso de teologia para falar de Jesus, não é necessário. Porque a salvação, veja, Cornélio era temente, Cornélio era um homem generoso, mas Cornélio precisava ouvir o Evangelho. Cornélio não entendia bem o Evangelho. Precisou Pedro ir lá, o apóstolo. E quando Pedro fala, aí o Espírito age. E aí deu o entendimento, ele começou a entender. Resultado, não teve mais argumento os judeus contra os gentios. Eles reconheceram, foi dado aos gentios. Deus concedeu o arrependimento para a vida também aos gentios. Não é mais agora só de um e de outro. O poder de Deus não está limitado à nossa igreja, um exemplo, à nossa denominação, não. O poder de Deus está agindo, interagindo nesses mesmos momentos, nesse exato momento, em diversos lugares, em todas as igrejas que estão sendo, onde está sendo pregado o Evangelho.
É ali, é esse momento que o Espírito Santo de Deus pode e vai agir, desde que se pregue o Evangelho. Se pregar outra coisa a não ser o Evangelho, aí já não garanto mais nada. A ação do Espírito se dará em toda e qualquer igreja que se pregue o Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que está aqui nas Sagradas Escrituras. Se ficar entretendo as pessoas, causando riso, ou até mesmo emocionando as pessoas para elas chorarem, mas não conduzir as pessoas a Cristo, não fez nada. Tem lugares que até emociona, prepara um ambiente, um teclado fica tocando ao fundo, e a pessoa vai lá e fala 1, 2, 1h30, aí as pessoas ficam ali em êxtase, às vezes, com aquelas falas, aquele clima, e depois passa aquele momento, quando se procura, cadê a pessoa? Não tem, porque não chegou Jesus nela, não chegou o Evangelho na pessoa, então não adianta. E aí, às vezes, muita gente é conduzida desta forma, e acha que é tudo maravilhoso, e aí quem vê e vê de fora, às vezes fica assim impressionado, olha, aquela igreja ali está cheia de gente. Sim, mas se aquele que estiver à frente, o pregador, aproveitar exatamente a multidão, as pessoas que estiverem ali e pregar o Evangelho, maravilha. Mas se não aproveitar, não adiantou de nada. O que adianta, várias e várias pessoas saírem vazias, porque não ouviram o Evangelho, e saem enganadas até, porque pensam, hoje foi uma maravilha, o que foi que eu vi lá? Não, teve uma performance lá maravilhosa, o louvor foi maravilhoso, o pessoal se apresentou lá, um grupo lá, foi uma maravilha. Então as pessoas saem fazendo essas análises, achando que isso é espiritual, e que foi maravilhoso, e que foi o Espírito Santo de Deus que agiu. O Espírito Santo de Deus age quando há a pregação do Evangelho, e verdadeiramente há salvação para quem crer nesta pregação. Por isso que uma das marcas da verdadeira Igreja de Cristo é esta, a pregação fiel do Evangelho, a administração correta dos sacramentos. Isso que nós acabamos de fazer aqui é marca da igreja. O exercício da disciplina, quando se é necessário, são marcas da Igreja de Cristo, que as tornam uma igreja realmente, genuinamente verdadeira, que pode-se vir, assentar-se, porque nós vimos aqui prestar um culto ao nosso Deus. Nós vimos aqui reconhecer que Ele é o único Senhor, que Ele é o Cordeiro de Deus, que esta instituição da ceia feita por Ele para a sua igreja deve assim ser ministrada regularmente para fortalecer a fé dos irmãos e assim testemunharmos da morte do Senhor até que Ele venha. É um testemunho de vida. Está vendo, irmãos? O Evangelho, ele vai, uma vez alcançado o seu coração, você vai começar, e deve ser assim, a expandi-lo, a transmiti-lo, a falar a outros, porque é por meio dele que as pessoas serão salvas. E aí eu estimulo você a sempre ter em mente alguém, durante a sua trajetória de vida, não é só agora não, durante todo o ano, durante todos os dias, toda a semana, lembrar de alguém que você pode transmitir o Evangelho que você tem. É bom demais, é satisfatório. Vou logo avisando, vai ter frustrações? Vai. Tristezas? Vai. Por quê? Porque você vai se deparar com gente de coração duro, você vai se deparar com gente que vai rejeitar, não quer saber disso, não gosta de crente. Tudo isso eu sei que pode e já aconteceu conosco e vai acontecer outras vezes. Mas vejam, vai ter críticas, Por exemplo, um exemplo aqui, trazendo dentro dessa conjuntura aqui que a gente viu no texto de Atos. Por exemplo, trazendo para os dias de hoje, alguém poderia dizer assim: você vai, visita uma pessoa que é prostituta, por exemplo.
Aí alguém vai dizer: rapaz, fulano foi na casa de uma prostituta. Um crente, rapaz, entrou na casa de uma prostituta. Né? Seria logo julgado, né? Isso aí, rapaz, está errado, né? Como é que pode? Depende do que o crente foi fazer na casa da prostituta. Se ele foi lá pregar o evangelho, e claro, com sabedoria, como Pedro. Pedro não foi só, né? Tinha 6 irmãos com ele. Ele vai lá e prega o evangelho. Não é obrigado porque ele entrou ali, ele se envolveu com a mulher lá e pecou ali e tal. Não, ele pode ter ido lá pregar o evangelho. E os críticos, depois aí de repente Deus, naquela pregação que ele fez lá, naquela instrução, o Espírito Santo de Deus agia, a mulher se converte, ela vai abandonar a vida de prostituição. E assim vai, tantas outras situações que são adversas, que de fato nós temos dificuldades, né, em ambientes assim hostis e difíceis realmente. Não é para todo mundo também, realmente. Tem irmãos, eu recebi até essa semana um relatório de um irmão pastor, que ele trabalha muito com isso, com prostituição, com as pessoas que são da prostituição, com as pessoas que usam drogas, né? Tem um irmão que ele trabalha, é visão ministerial. Eu recebi um relatório deles. Ele mandou para mim mostrando os trabalhos que ele desenvolve. Eles fez trabalhos aqui em Sergipe, no Nordeste, mas agora atualmente focam lá em São Paulo. E ele mostrou, né, os vários tipos de trabalho que eles fazem, né, para tirar as pessoas daquela condição, pregando o evangelho, dando uma assistência ali e acolá, mas não deixando de pregar o evangelho. Esses dias também vi um vídeo do colega pastor Daniel Alves, que é o pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas, que está lá dando assistência aos desabrigados da chuva. E ele disse que 1.000 pessoas, 1.000 famílias ou 1.000 pessoas, ele falou que dá de ajuda por dia, né, para distribuir alimento, roupa, mas ele deixou claro, todas essas pessoas não deixam de receber a palavra de Deus. Elas recebem o bem lá, o donativo que elas precisam, mas elas recebem a palavra de Deus. É isso aí. Jamais ser só, toma aqui e pronto. Não, lembrar que aquela pessoa tem uma alma. Ela está aflita, está ali dilacerada pela situação trágica. E o que melhor pode acontecer para a vida daquela pessoa que está assim? Receber a Cristo. É a melhor coisa para ela. Mesmo diante daquele desespero, daquela tragédia, se ela recebe a Cristo, ela vai estar feliz. Ela vai cantar, como cantou o autor do hino 108, né, do nosso inário. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, com Jesus feliz sempre sou. Com Jesus feliz sempre sou. Então essa é a realidade, irmãos. Com Jesus a pessoa conseguirá ser feliz, mesmo diante de uma tragédia. Com Jesus, aquele homem que já era generoso, que já era temente, mas quando recebe a Cristo, o Evangelho, ele recebe uma alegria esfuziante, recebe o batismo, é salvo. E ele, veja, se ele já era bom e temente e generoso, é mais ainda. Então, se a pessoa já tem uma natureza boa, se a pessoa já é uma pessoa temente, se já é uma pessoa de princípios, mas sem Jesus, isso não pode conduzir à salvação, mas com Jesus, ela se torna melhor ainda, porque ela está com Cristo, garantida a sua salvação, e agora vai continuar sendo uma pessoa boa, de caráter, uma pessoa generosa, uma pessoa bondosa, que vai agir agora dentro dos princípios da palavra de Deus. Então, meus irmãos, é esta mensagem que queríamos trazer nesta noite, baseado nesse texto de Atos 11, de 1 a 18, que a expansão do Evangelho continuará quando cada um de nós, assumindo o nosso chamado de Deus para sermos testemunhas neste mundo que vivemos, não gerarmos nenhuma indiferença, não criarmos barreira nenhuma para quem quer que seja. Pregue o Evangelho. Os dias se aproximam, dias difíceis. Já estamos vivendo nesse período
das tais festas juninas. A devassidão está imensa, a cada dia piorando. As cidades já estão em polvorosa, as cidades vizinhas, circunvizinhas. Para a semana, a nossa cidade vai estar assim, cheio de pessoas, na devassidão da festa mundana. Mas a igreja estará aqui. Nós continuaremos aqui a pregar o Evangelho, a conduzir aqueles que, pela graça de Deus, forem conduzidos para serem salvos. Então, teremos essa oportunidade de continuar pregando o Evangelho. Enquanto aqui estivermos, faremos isso. Não vai ser as festas que vai inibir a gente de pregar o Evangelho. Não, muito pelo contrário. Melhor ainda que temos uma motivação a mais. Olha, vamos pregar o Evangelho para as pessoas. Muitas vezes a cidade vai estar cheia de gente de fora, mas vamos pregar para os de dentro mesmo, da cidade. Aquelas pessoas que você conhece, que ficam só falando nisso, que só vivem em prol disso. Vamos pregar o Evangelho. Vamos ter essa motivação constante de pregar o Evangelho. Não só nesse período de festas, não, mas durante o ano todo, durante a sua vida toda. Torne a sua vida uma constante evangelização, com uma vida de caráter, com uma vida correta, honesta, principalmente com uma vida cheia do Espírito de Deus. Conforme nós cantamos, né? Espírito, enche a minha vida. E assim, cheio do Espírito, vamos pregar o Evangelho, vamos levar a palavra de Deus, e certamente vai surtir o efeito desejado no coração e nas almas de todos aqueles que serão alcançados pela graça de Deus e serem salvos para a honra e glória dele. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado, exaltado seja o teu santo nome. E nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos dás de, nesta noite, estarmos aqui reunidos, prestando esse culto a Ti, e principalmente para pregar a Tua palavra, para conduzir a todos nós a uma disposição, de fato, de pregar o Evangelho a toda criatura, indistintamente, ó Deus, sem criar nenhuma barreira, sem impedir nada do seu propósito que o Senhor te estabeleceu para todos nós. Se aqui estamos, ó Deus, como igreja, temos a missão de pregar o Evangelho, de testemunhar do Evangelho, e assim rogamos pela vida de todos os irmãos que sintam o desejo cada dia de ler a palavra, de se deliciar nela, de ter prazer de meditar na palavra, e assim crescendo e desenvolvendo na sua salvação, continuar sendo um efetivo testemunho do Senhor Jesus aqui nesta cidade. É o que pedimos assim, ó Deus, e certamente o Senhor vai acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Em nome de Cristo, nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Divino Espírito Santo esteja sobre todos vós e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre.